Filho do milionário cai no mar e empregada pula para salvá-lo. Dias depois, milionário a demite. O mar de Angra dos Reis brilhava sob o sol da manhã quando um grito cortou o ar. Em meio à festa luxuosa no iate de um dos empresários mais poderosos do país, o inesperado aconteceu. O filho do milionário escorregou e caiu nas águas profundas. Entre o desespero e o caos, apenas uma pessoa agiu sem pensar. A empregada da casa, que se lançou ao mar e o salvou diante de todos os convidados. O momento foi gravado por alguém com celular e, em poucas horas, o vídeo se espalhou por toda a internet. O país inteiro se emocionou com a coragem daquela mulher simples, que arriscou a própria vida para salvar o menino. Mas dias depois, algo completamente impensável aconteceu. O milionário a demitiu. Por que um homem tão rico e influente tomaria uma decisão tão fria depois de um ato tão nobre? O que ele esconde por trás dessa aparente ingratidão? E até onde o orgulho pode levar alguém a perder o que mais importa? Antes de descobrir o que realmente está por trás dessa história cheia de reviravoltas, curta este vídeo, comente de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo dessa trama emocionante que vai mexer com o seu coração. O sol de Angra dos Reis nascia com uma força quase teatral naquela manhã. O mar refletia a luz dourada como se fosse um espelho líquido, e o vento soprava leve, fazendo os coqueiros dançarem ao ritmo das ondas. Era um dia de celebração. A mansão do empresário Augusto Duarte fervilhava de convidados, garçons e risadas que se misturavam ao som da música que vinha do iate ancorado a poucos metros dali. Augusto era um homem de presença marcante, dono de um império no ramo imobiliário e de uma reputação sólida entre os poderosos. Para ele, tudo girava em torno da perfeição: a imagem, a postura, o controle. O evento era uma comemoração pelo aniversário de 7 anos de seu único filho, Lucas, um menino inteligente, tímido e de olhos curiosos. A festa tinha tudo que o dinheiro podia comprar: decoração sofisticada, comidas finas, brinquedos infláveis flutuando sobre a piscina e um mar azul que servia de cenário para fotos impecáveis. No entanto, por trás daquela fachada de luxo, havia uma tensão invisível. Augusto, mesmo sorrindo diante dos convidados, mantinha os olhos atentos, controlando cada detalhe. Nada fugia de sua vigilância. Entre os empregados que trabalhavam discretamente, estava Marina, a empregada doméstica que vivia há anos na casa. Vinda do interior, ela era conhecida por sua gentileza e dedicação. Tinha um jeito simples, falava baixo e nunca olhava diretamente nos olhos do patrão. Era grata pelo emprego, embora soubesse que nunca seria vista além da função que exercia. Naquele dia, Marina cuidava de servir os convidados e manter tudo em ordem, observando de longe o menino que tanto gostava. A manhã corria tranquila até que o impossível aconteceu. Lucas, curioso com o mar, se aproximou demais da borda do iate. Uma onda repentina, mais forte que as anteriores, bateu contra a lateral da embarcação, e em um segundo o menino perdeu o equilíbrio. O som do corpo atingindo a água ecoou como um trovão. O grito de uma convidada rompeu o ar e o caos se instaurou. O tempo pareceu parar. Os convidados se levantaram, alguns gritaram, outros correram sem saber o que fazer. Augusto, imóvel por um instante, viu o desespero se transformar em pânico quando percebeu que o filho não voltava à superfície. Seu corpo travou, o olhar fixo no mar que engolia seu bem mais precioso. Marina, que servia bebidas na beira do deck, soltou a bandeja e correu instintivamente. Não pensou em nada além de salvar o menino. Pulou no mar com a roupa do trabalho, sentindo a água fria e a força das ondas que a empurravam para trás. O sal ardeu nos olhos, o coração batia acelerado, e ela mergulhou repetidas vezes até encontrar o corpo pequeno de Lucas submerso, preso a uma corrente que balançava próxima ao casco do barco. Com esforço, Marina conseguiu soltá-lo e trazer o garoto de volta à superfície. A multidão, agora em silêncio, observava o resgate com espanto. Um marinheiro lançou uma boia e ajudou os dois a voltarem ao deck. O menino tossiu, ofegante, e começou a chorar nos braços dela. Foi só então que Augusto correu, ajoelhando-se ao lado do filho. Marina, encharcada e tremendo, recuou sem saber o que dizer. Os convidados aplaudiram o ato heróico. Alguns gravaram vídeos, outros choraram de emoção. Em poucas horas, a cena estava em todos os celulares, compartilhada com legendas como "Empregada salva filho de milionário" e "Ato de coragem em Angra dos Reis". No início, Augusto permaneceu em silêncio. O alívio por ver o filho bem o dominava, mas junto dele vinha um incômodo que crescia sem explicação.
Quando a imprensa começou a pedir entrevistas, ele se trancou em seu escritório, incomodado com a maneira como o público falava mais sobre Marina do que sobre ele. A empregada virou símbolo de bravura nas redes sociais. Programas de televisão queriam saber sua história, revistas populares falavam sobre a heroína da casa do magnata. Em poucos dias, a simples funcionária virou assunto nacional. E o nome de Augusto, até então sinônimo de poder e sucesso, passou a ser associado à imagem de um homem frio que precisou de uma funcionária para salvar o filho. Aquilo o atormentava. Seu orgulho, antes intocável, começava a rachar. Dentro da mansão, a tensão era palpável. Marina, ainda sem compreender a proporção do ocorrido, mantinha-se em silêncio, tentando voltar à rotina. Evitava as câmeras, recusava convites de entrevista e não aceitava presentes que começaram a chegar pelo correio. Tudo o que queria era paz. Mas Augusto não via assim. Ele via um risco. Um nome que crescia demais. Um reflexo de algo que ele não controlava. Certa manhã, chamou-a ao escritório. O ambiente era pesado, as cortinas fechadas, o ar-condicionado frio demais. Ele falava de maneira contida, com as mãos cruzadas sobre a mesa. Disse que, após refletir, decidiu dispensar seus serviços. Marina ficou sem voz. Perguntou o motivo, e ele respondeu com frases vagas sobre exposição indevida e quebra de protocolo. Ela tentou argumentar, explicar que nunca buscou fama, mas ele se manteve firme. Entregou-lhe uma indenização generosa e pediu que deixasse a casa ainda naquela semana. Marina saiu com lágrimas nos olhos, mas sem rancor. Do lado de fora, o sol ainda brilhava sobre o mar, o mesmo mar que havia unido e separado dois mundos tão diferentes. Ela caminhou até o ponto de ônibus, ouvindo ao longe o som das ondas que batiam nas pedras, como se o oceano tentasse lhe devolver a calma que o destino havia levado. Nos dias seguintes, Augusto se dedicou ao trabalho com ainda mais intensidade. Tentava preencher o silêncio da casa com reuniões, contratos e números. Mas o olhar do filho o perseguia. Lucas não entendia por que Marina havia ido embora. Tentava perguntar, mas o pai sempre mudava de assunto. O menino dormia mal e acordava chamando por ela. Enquanto isso, a imprensa não deixava-o assunto morrer. O vídeo do resgate continuava circulando, e as pessoas se perguntavam o motivo da demissão. Comentários se multiplicavam. Alguns diziam que Augusto era ingrato, outros o defendiam, alegando que tudo não passava de uma decisão profissional. Ainda assim, o desconforto crescia. Certa noite, Augusto saiu para caminhar na praia deserta, incapaz de dormir. O vento trazia o cheiro do sal e o som distante das marés. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu vulnerável. A imagem perfeita que sempre manteve parecia desabar, e algo dentro dele começava a mudar, ainda que ele não admitisse. Naquele instante, observando o mar escuro, lembrou-se do momento em que viu o filho submergir. Aquele segundo de impotência ficou gravado em sua mente. Pela primeira vez, ele entendeu o que significava perder o controle. E talvez fosse isso que mais o assustava, perceber que a vida não seguia as regras que ele impunha. Aquela noite marcou o início de uma transformação silenciosa. O orgulho ainda o dominava, mas dentro dele nascia uma semente de dúvida, uma inquietação que cresceria a cada dia. O mar havia levado seu sossego, e nada, nem todo o dinheiro do mundo, seria capaz de devolver-lhe a paz enquanto a verdade não viesse à tona. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos na mansão de Augusto Duarte. O som dos passos firmes da empregada, que costumavam ecoar pelos corredores, havia desaparecido. As flores do jardim, que ela regava todas as manhãs, murcharam sob o sol forte. O café, antes servido com cuidado e um sorriso discreto, agora era preparado por uma funcionária nova, apressada e distante. Tudo parecia em ordem, mas nada estava no lugar. Lucas andava pela casa sem alegria. Tentava brincar, mas sua curiosidade infantil estava ofuscada pela ausência de quem o compreendia de verdade. Marina sempre fora mais do que uma empregada para ele. Era o tipo de pessoa que sabia quando ele estava triste só pelo modo como ele segurava o copo de leite. Ela o escutava com paciência, o fazia rir, e o tratava como se fosse o filho que nunca teve. Agora, sem ela, o garoto sentia o vazio que nenhuma das babás contratadas conseguia preencher. Augusto, por sua vez, tentava seguir o ritmo frenético dos negócios. Reuniões, chamadas, jantares corporativos. Seu escritório, com vista para o mar,
era seu refúgio e sua prisão. A cada vez que olhava o oceano, sentia uma pontada de incômodo, como se as ondas o observassem de volta, cobrando algo que ele preferia esquecer. Ele repetia para si mesmo que havia tomado a decisão certa. A casa precisava de ordem, e as emoções precisavam ser mantidas sob controle. Mas, no fundo, a dúvida se instalava como uma maré que sobe aos poucos, sem aviso. Certa manhã, ao chegar ao escritório da empresa, foi surpreendido por um jornalista que o aguardava na portaria. A notícia sobre a demissão de Marina havia tomado proporções inesperadas. As redes sociais se dividiram entre críticas e defesas. O repórter queria uma declaração. Augusto, irritado, recusou-se a falar, mas as câmeras já estavam ali. A imagem dele entrando no prédio com expressão fria foi transmitida nos noticiários da tarde. As manchetes o chamavam de insensível. Dentro da empresa, os olhares eram diferentes. Alguns funcionários cochichavam nos corredores, outros comentavam pelas costas. A confiança que ele inspirava começou a se desgastar. Os sócios o aconselharam a emitir uma nota pública, mas ele se recusou. Acreditava que admitir qualquer erro seria sinal de fraqueza. Essa resistência o isolava cada vez mais. Enquanto isso, Marina tentava reconstruir sua vida. Voltou a morar em um pequeno quarto alugado na periferia do Rio. Procurava emprego, mas o vídeo de seu resgate havia se tornado uma marca difícil de contornar. Onde quer que fosse, as pessoas a reconheciam. Algumas a tratavam como uma celebridade, outras com desconfiança. Certa tarde, ao caminhar pelo calçadão de Copacabana, foi abordada por uma mulher elegante que lhe entregou um cartão. Era produtora de um programa de TV e queria entrevistá-la. Marina hesitou, mas aceitou. No estúdio, diante das câmeras, contou sua versão dos fatos. Falou com serenidade sobre o dia do resgate e sobre a demissão. Disse que não guardava rancor, apenas tristeza por ter sido mal interpretada. A entrevista foi ao ar e comoveu o público. As pessoas se solidarizaram com ela, enchendo as redes sociais de mensagens de apoio. Augusto viu tudo pela televisão, sozinho em sua sala. Sentiu uma mistura de raiva e desconforto. Não era apenas o que ela dizia, mas a forma como dizia. Havia verdade em cada palavra, e isso o desarmava. Pela primeira vez, percebeu que o orgulho o havia transformado em alguém que ele mesmo não reconhecia. Nos dias seguintes, as pressões aumentaram. Uma empresa parceira cancelou um contrato importante alegando crise de imagem. O impacto financeiro o irritou profundamente. Decidido a reverter a situação, ele convocou sua equipe de marketing para pensar em uma solução. Foi quando um de seus assessores sugeriu a criação de um projeto social que ajudasse comunidades carentes. Um gesto público de generosidade poderia recuperar sua reputação. Augusto gostou da ideia. Se fosse para provar que ainda era respeitado, ele o faria de maneira grandiosa. Mandou elaborar um plano completo: construção de centros de apoio, distribuição de cestas básicas, cursos de capacitação. Tudo com seu nome estampado. Mas havia um problema. Para que o projeto fosse crível, precisaria de alguém que inspirasse confiança popular. E não havia ninguém mais admirado naquele momento do que Marina, a mulher que havia salvado seu filho. A sugestão de convidá-la surgiu timidamente em uma reunião. No início, Augusto rejeitou. Achou absurdo. Mas a insistência dos conselheiros e a pressão externa o fizeram reconsiderar. Durante dias, lutou contra o próprio orgulho, até que, numa manhã nublada, ligou para o número que guardara em silêncio desde o dia da demissão. Marina atendeu surpresa. A voz dele soava controlada, mas havia um tom diferente, quase hesitante. Ele explicou sobre o projeto e disse que precisava de alguém com credibilidade para representar a iniciativa. Ela ouviu com calma, sem interromper. Quando ele terminou, agradeceu o convite, mas pediu tempo para pensar. Augusto passou o resto do dia inquieto. O simples fato de depender dela o deixava desconfortável. No entanto, algo dentro dele, talvez o mesmo impulso que o fez observá-la com admiração durante o resgate, o fazia querer resolver as coisas de forma diferente. Enquanto isso, Lucas continuava perguntando pela antiga empregada. Em um jantar, o garoto olhou para o pai e disse que sentia saudade dela. As palavras simples atravessaram Augusto como uma onda inesperada. Ele percebeu que, por mais que tentasse apagar o passado, o filho guardava nele a lembrança viva da mulher que o salvara.
Os dias passaram e Marina aceitou o convite. Com uma condição: ela só trabalharia se pudesse definir como o projeto seria conduzido. Augusto concordou, ainda que com relutância. Quando se encontraram novamente, no grande salão da empresa, o clima era tenso. Ela estava diferente, mais firme, mais confiante. Ele, apesar da postura imponente, parecia desconcertado. O primeiro toque de mãos entre os dois desde o episódio do mar marcou o início de uma nova fase. Augusto percebeu que aquela mulher simples agora detinha algo que ele sempre buscou em vão: respeito verdadeiro. Ela, por sua vez, enxergava no empresário um homem em conflito, preso entre o orgulho e o arrependimento. Enquanto a parceria começava, a imprensa voltou a comentar o reencontro. Alguns viram ali um ato de redenção, outros uma jogada estratégica. Augusto ignorava os comentários e mergulhava no trabalho, tentando convencer a si mesmo de que tudo era apenas parte de um plano. Mas, no fundo, sabia que havia algo mais profundo se movendo dentro dele. O projeto ganhou forma e começou a atuar nas comunidades carentes próximas ao rio. O calor, o barulho das ruas, o cheiro de comida simples e a alegria das pessoas contrastavam com o mundo luxuoso de Augusto. Pela primeira vez em anos, ele se viu longe dos salões elegantes e cercado de sorrisos sinceros. Marina guiava as ações com naturalidade. A cada visita, mostrava a ele um pedaço do Brasil que ele nunca tinha visto. As crianças corriam pelas ruas, as mães agradeciam por pequenas ajudas, e o milionário começava a perceber que existia outro tipo de riqueza além da que estava acostumado a contar. Nessas andanças, algo começou a mudar silenciosamente. A rigidez de Augusto cedia lugar à empatia. O homem que antes não suportava perder o controle agora aprendia a ouvir, a observar e a sentir. O mar de Angra, que um dia o aterrorizou, parecia distante, mas ainda ecoava dentro dele, lembrando de que foi ali que tudo começou. Naquele momento, sem perceber, Augusto dava os primeiros passos de sua verdadeira transformação. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. O milionário Alexandre Monteiro, conhecido por sua fortuna e frieza nos negócios, havia demitido a mulher que salvara seu próprio filho de morrer afogado. A história parecia absurda demais para ser verdade. Jornalistas cercavam a mansão, curiosos se amontoavam no portão e os funcionários andavam em silêncio, temendo dizer qualquer palavra que pudesse irritar o patrão. Dentro da casa, o clima era pesado. Alexandre passava horas trancado no escritório, debruçado sobre papéis que ele fingia ler. A imagem da empregada pulando no mar, com o corpo frágil sendo engolido pelas ondas enquanto lutava para trazer seu filho de volta, não saía da sua cabeça. Era como um filme que se repetia todas as noites quando ele fechava os olhos. Luísa, a mulher que havia salvado o menino, estava em casa, tentando entender o que tinha acontecido. Ela não esperava reconhecimento, mas também não imaginava que seria dispensada assim, de um dia para o outro. Naquela manhã, ela chegou para trabalhar e encontrou a carta de demissão sobre a mesa da cozinha. Nenhuma explicação, nenhuma palavra de agradecimento. Apenas o aviso frio de que seus serviços não seriam mais necessários. O filho de Alexandre, Gabriel, de apenas 8 anos, ficou arrasado ao saber que Luísa não voltaria mais. Chorou escondido, recusou o café da manhã e se trancou no quarto com a lembrança do momento em que ela o tirou da água, tremendo, mas sorrindo para ele com ternura. Alexandre observava o filho à distância. Algo nele o incomodava profundamente, uma mistura de culpa e raiva que ele não sabia identificar. Na verdade, demitir Luísa não fora um ato de ingratidão pura. Ele estava confuso, pressionado por pessoas que diziam que o vídeo do salvamento havia manchado sua imagem. Disseram que ele parecia um pai irresponsável, distraído demais para evitar o acidente do filho. A assessora de imagem foi clara. A mídia estava se voltando contra ele. E, segundo ela, manter Luísa ali apenas aumentaria a curiosidade do público. Era mais seguro afastá-la. Alexandre, cego pelo orgulho e medo de perder o controle, cedeu. Agora, porém, via o preço dessa decisão. Os dias seguintes foram de silêncio. Gabriel evitava o pai. A casa, antes cheia de movimento, parecia vazia. O som do mar que batia nas pedras lá fora era o único ruído constante. Alexandre tentava se convencer de que fizera o certo, mas o vazio que sentia o desmentia. Enquanto isso, na pequena casa de Luísa, o cenário era bem diferente. Ela vivia com a filha, uma menina de 10 anos chamada Clara, que a ajudava a cuidar das tarefas simples. Mesmo sem emprego,
Luísa tentava manter o sorriso para não preocupar a filha. Mas as contas se acumulavam, o aluguel estava atrasado e o dinheiro da rescisão mal dava para o mês. Certa noite, enquanto Clara dormia, Luísa sentou-se à mesa com a carta de demissão nas mãos. Chorou em silêncio, sem entender por que alguém seria tão cruel depois do que ela havia feito. No fundo, ela não guardava raiva, apenas tristeza. No dia seguinte, Alexandre foi até o escritório da empresa. O rosto cansado e a expressão tensa chamavam a atenção dos funcionários, que evitavam cruzar seu caminho. Ao entrar na sala de reuniões, encontrou Marcos, seu melhor amigo e sócio, que o esperava com uma expressão de reprovação. Marcos não era do tipo que guardava opinião. Olhou fixamente para Alexandre e disse o que todos pensavam, mas ninguém tinha coragem de dizer. Você sabe que o que fez foi errado. A mulher salvou seu filho e você a mandou embora como se fosse um estorvo. Isso vai te perseguir, Alex. E pior, vai ferir o Gabriel. As palavras do amigo o atingiram em cheio. Alexandre tentou se justificar, dizendo que havia sido orientado a proteger a imagem da família, mas a voz soava fraca até para ele mesmo. Marcos balançou a cabeça e deixou a sala sem dizer mais nada. Naquela tarde, Alexandre voltou para casa mais cedo. Encontrou o filho sentado no chão do quarto, abraçado a um brinquedo. Ao ver o pai, Gabriel levantou os olhos e perguntou com a inocência que só uma criança tem. Papai, por que você mandou a tia Luísa embora? Alexandre ficou paralisado. Tentou explicar, mas não encontrou palavras. Gabriel baixou a cabeça e disse apenas que ela era boa, que o tinha salvado, que devia ficar com eles. Aquelas palavras simples ecoaram dentro dele. Pela primeira vez, Alexandre percebeu que o orgulho havia o feito perder mais do que imaginava. Dias depois, o milionário decidiu sair sozinho. Pegou o carro e dirigiu sem destino pela estrada costeira até parar em um pequeno mirante, de onde se via o mar calmo e infinito. Ali, deixou o vento soprar no rosto enquanto pensava em tudo. O vídeo, os comentários da imprensa, a opinião pública, nada disso importava mais. O que importava era a verdade. Naquela mesma noite, sem avisar ninguém, ele foi até a casa de Luísa. Era uma construção simples, de paredes descascadas e luz fraca. Quando ela abriu a porta e o viu ali, ficou sem reação. Alexandre respirou fundo e disse que precisava conversar. Contou que havia tomado uma decisão errada, que se deixou levar por conselhos e medo, e que agora queria consertar. Disse que o filho sentia falta dela, que a casa parecia vazia sem sua presença. Luísa o ouviu em silêncio, tentando entender se aquelas palavras vinham de arrependimento sincero ou apenas de conveniência. Quando ele terminou, ela respondeu com serenidade. Eu não salvei o Gabriel esperando nada em troca. Fiz o que qualquer pessoa faria por uma criança em perigo. Alexandre sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez em muito tempo, ele não soube o que dizer. Apenas agradeceu, baixando os olhos. Antes de ir embora, tirou um cartão do bolso e deixou sobre a mesa. Pediu que ela ligasse se precisasse de qualquer coisa. Quando ele se afastou pela calçada, Luísa ficou parada à porta, observando o carro desaparecer. Não sabia se acreditava nele, mas algo em seu olhar parecia diferente, menos arrogante, mais humano. De volta à mansão, Alexandre entrou no quarto do filho. Gabriel dormia, e o quarto estava mergulhado em penumbra. Ele se aproximou devagar, acariciou os cabelos do menino e, num sussurro, prometeu a si mesmo que não deixaria o orgulho destruí-lo novamente. A noite foi longa, mas pela primeira vez, Alexandre dormiu em paz. No silêncio da casa, algo havia mudado, algo que o aproximava mais daquilo que realmente importava. Os dias seguintes foram de reflexão profunda para Alexandre. O homem que sempre se orgulhara de sua frieza e controle começou a perceber o quanto a solidão havia se instalado em sua vida. A mansão, repleta de luxo e silêncio, parecia um castelo vazio. Mesmo cercado por empregados, segurança e conforto, ele se sentia incompleto. O olhar triste de Gabriel e o eco das palavras de Luísa não saíam de sua mente. Naquela manhã, o sol nascia dourado sobre o mar. Alexandre levantou cedo, colocou uma roupa simples e saiu para caminhar pela praia, algo que não fazia há anos. As ondas quebravam suaves, e o som do vento misturado com o cheiro de sal trazia uma paz que ele havia esquecido. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu respirar sem pensar em negócios, contratos ou aparências. Enquanto andava descalço na areia fria, lembrou-se do acidente.
do momento em que o coração parou ao ver o filho cair no mar, e da figura de Luísa mergulhando sem hesitar. Aquela cena o perseguiu não como um erro, mas como um chamado. Ele sabia que devia algo maior do que um pedido de desculpas. De volta a casa, Gabriel já estava acordado. Sentado à mesa, com o olhar baixo, mexia no cereal sem comer. Alexandre se aproximou e perguntou se ele gostaria de ver o mar novamente. O menino ergueu os olhos, hesitante, mas um pequeno sorriso brotou. Eles passaram o dia juntos. Caminharam pela praia, recolheram conchas, e Alexandre contou histórias sobre quando era criança e brincava no mesmo lugar. Gabriel riu, e o riso do filho reacendeu algo dentro dele, uma lembrança do que realmente era ser pai. Enquanto isso, Luísa tentava seguir com a vida. Procurava emprego em pequenas pousadas e casas de família, mas o nome do milionário ainda pesava. As pessoas a olhavam com curiosidade, algumas com pena, outras com desconfiança. Ela se tornará um símbolo de coragem nas redes, mas também um alvo de comentários maldosos. Numa tarde, recebeu uma visita inesperada. Era Marcos, o sócio de Alexandre. Ele chegou educado, mas direto. Disse que viera a pedido próprio, sem o conhecimento de Alexandre. Explicou que sabia o quanto ela havia sido injustiçada e queria ajudá-la. Ofereceu-lhe um emprego em um projeto social que a empresa financiava, uma creche comunitária que atendia crianças de baixa renda. Luísa ficou surpresa. Aceitou o convite, mas deixou claro que não queria favores. Queria trabalhar, fazer algo útil. Marco sorriu e respondeu que era exatamente por isso que havia pensado nela. O novo emprego deu a Luísa um novo sentido. Ela se dedicou com o coração, ajudando as crianças com afeto e paciência. Todos na creche a adoravam, especialmente por sua humildade. Clara, sua filha, também passou a frequentar o lugar e se tornou amiga de todos. Algumas semanas depois, Alexandre soube da notícia por meio de Marcos. Quando ouviu que Luísa estava ajudando crianças em situação vulnerável, sentiu uma pontada no peito. Admirou em silêncio a força dela e começou a se perguntar como alguém com tão pouco podia oferecer tanto. Numa noite de domingo, enquanto o filho dormia, Alexandre desceu até o escritório e abriu a gaveta onde guardava a carta de demissão que havia entregue a Luísa. Leu cada palavra fria e impessoal. Aquilo já não o representava. Pegou o telefone e ligou para Marcos. Pediu o endereço da creche e disse que gostaria de visitá-la. O amigo, surpreso, perguntou se ele tinha certeza. Alexandre respondeu apenas que precisava entender o que havia perdido. No dia seguinte, ele foi até lá. Vestiu-se de forma discreta, sem terno, sem motorista, apenas ele e o carro. Ao chegar, ficou parado por alguns instantes observando de longe. Viu Luísa cercada de crianças, ensinando-as a plantar pequenas flores no jardim da creche. O sorriso dela era sereno, verdadeiro. Não havia traço de rancor. Quando ela o viu, ficou surpresa. As crianças correram para continuar as brincadeiras, deixando os dois a sós. Alexandre respirou fundo e se aproximou. Disse que só queria agradecer pessoalmente, mais uma vez, e que precisava ver com os próprios olhos o bem que ela fazia. Luísa ouviu em silêncio, com o mesmo olhar tranquilo de sempre. Respondeu que não havia motivo para agradecimentos, que a vida sempre encontrava um jeito de colocar as pessoas nos lugares certos. A simplicidade daquela resposta o desarmou. Eles conversaram por um tempo, desta vez sem tensão. Alexandre perguntou por Clara, elogiou o trabalho dela e se ofereceu para ajudar a creche com doações. Luísa aceitou, mas com uma condição: que ele ajudasse sem usar o gesto como forma de publicidade. Queria que fosse algo verdadeiro. Ele concordou. E assim começou uma nova fase na vida de Alexandre. Aos poucos, passou a visitar a creche com frequência. Levava brinquedos, alimentos, materiais escolares. Gabriel o acompanhava, encantado com as crianças. Ele e Clara se tornaram amigos rapidamente, e o ambiente simples da creche parecia trazer mais felicidade ao menino do que todos os luxos da mansão. Com o tempo, Alexandre começou a perceber que aquelas visitas estavam mudando algo dentro dele. Cada sorriso de uma criança, cada abraço espontâneo lembrava de que havia um mundo muito maior do que o de cifras e aparências. Ele aprendeu a ouvir, a observar, a sentir empatia. Certo dia, ao final de uma tarde chuvosa, Luísa o chamou para conversar. Disse que sabia que ele estava ajudando sinceramente, mas que talvez ainda carregasse a culpa pelo que aconteceu.
Contou que havia aprendido, pela vida difícil que teve, que o perdão não nasce das palavras, mas dos atos. Alexandre a olhou com respeito e respondeu que ela tinha razão. Disse que nunca esqueceria o que ela fez por Gabriel e que, de alguma forma, queria reparar não só o erro com ela, mas com ele mesmo. Depois daquele dia, a relação entre eles se transformou em algo inesperado. Não era amizade comum, tampouco algo romântico no início. Era um elo de gratidão, compreensão e carinho. Alexandre sentia paz ao lado dela, algo raro em sua rotina caótica. As semanas viraram meses, e a creche cresceu com o apoio financeiro dele. Luísa assumiu a coordenação e implementou novos projetos, como aulas de leitura e oficinas para mães desempregadas. Clara e Gabriel passaram a estudar juntos e se tornaram inseparáveis. A imprensa, curiosa com o sumiço de Alexandre do circuito social, começou a especular. Alguns diziam que ele havia se afastado para cuidar da saúde. Outros que estava envolvido em um projeto secreto. Ele, no entanto, ignorava tudo. Pela primeira vez, não se importava com o que diziam. Numa noite tranquila, sentado na varanda da mansão, observando o mar, Alexandre refletiu sobre o caminho que o trouxera até ali. O acidente, a demissão, o arrependimento, o reencontro. Tudo parecia ter acontecido por um motivo. Gabriel se aproximou, sentou-se ao lado do pai e perguntou se poderiam visitar Luísa e Clara no dia seguinte. Alexandre sorriu e respondeu que sim. O menino sorriu de volta e o abraçou com força, como se dissesse sem palavras que finalmente o pai estava de volta. Na manhã seguinte, o carro desceu pela estrada costeira em direção à creche. O sol brilhava e as crianças corriam no pátio, rindo alto. Luísa, ao vê-los, abriu um sorriso genuíno. Gabriel e Clara saíram correndo para brincar, e Alexandre ficou parado por um instante, apenas observando. Ali, naquele pequeno espaço cheio de vida, ele encontrou algo que o dinheiro jamais poderia comprar. As semanas seguintes foram um período de transição silenciosa na vida de Alexandre. O empresário, conhecido por seu temperamento rígido e pela habilidade de transformar qualquer negócio em sucesso, agora se via encantado por algo muito mais simples: o riso das crianças na creche e a leveza das manhãs sem compromissos milionários. Ainda assim, o passado insistia em puxá-lo de volta, lembrando de quem ele havia sido antes daquele mergulho que mudou tudo. Na sede da empresa, os rumores sobre sua ausência tornavam-se constantes. Funcionários comentavam que ele estava perdendo foco, que talvez estivesse ficando fraco. Um conselho administrativo começou a pressioná-lo, pedindo explicações sobre os novos projetos sociais e sobre os cortes que ele havia feito nos eventos luxuosos que costumava patrocinar. Mas Alexandre não se abalou. Passou a frequentar menos reuniões e mais a creche. Levava ideias, livros, computadores antigos que mandava reformar para que as crianças pudessem aprender. A imprensa descobriu, é claro, e uma reportagem intitulada O Milionário que Trocou os Lucros por Sorrisos circulou nas redes. O público o viu de outra forma. A imagem fria e calculista deu lugar a de um homem humano, capaz de se reinventar. Entretanto, nem todos aprovaram. Marcos, o sócio que sempre fora leal, começou a sentir o peso das decisões de Alexandre sobre os negócios. O conselho não aceitava as mudanças e exigia explicações. Ele tentava defender o amigo, mas a pressão crescia. Marcos decidiu procurá-lo e foi até a creche em uma tarde de céu nublado. Encontrou Alexandre sentado em um banco, observando as crianças brincarem, e esperou até que ele ficasse sozinho. Disse que o admirava, mas que estava preocupado. Explicou que os investidores estavam ameaçando sair, que as ações da empresa haviam caído e que, se ele continuasse a afastar-se do comando, tudo o que construiu poderia desmoronar. Alexandre ouviu em silêncio. Olhou para o horizonte e respondeu que sabia o risco que corria, mas que não podia continuar sendo o mesmo homem que apenas acumulava fortuna. Disse que pela primeira vez se sentia útil de verdade. Marcos compreendeu, mas alertou que o preço da mudança poderia ser alto. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Alexandre. Naquela noite, ele mal dormiu. O som do mar, que costumava trazer calma, parecia um lembrete constante de tudo que estava em jogo. Ele amava o que fazia na creche, mas também sentia o peso da responsabilidade sobre centenas de funcionários e famílias que dependiam de sua empresa. Enquanto isso, Luísa também enfrentava seus próprios desafios. Com o crescimento do projeto, vieram novas responsabilidades, burocracias e até mesmo invejas.
Uma funcionária mais antiga começou a espalhar que ela só havia conseguido o cargo por ter laços com o milionário. Luísa tentou ignorar, mas a fofoca se espalhou. Algumas mães começaram a olhá-la com desconfiança, e o clima ficou pesado. Certa tarde, ao perceber o olhar frio de uma das coordenadoras, Luísa decidiu conversar com Alexandre. Contou o que estava acontecendo e disse que talvez fosse melhor se ele se afastasse um pouco do projeto, para que ela pudesse provar seu valor sem depender do nome dele. Alexandre ficou surpreso, mas entendeu. Admirou a coragem dela e concordou. Disse que confiava plenamente em sua capacidade e que a deixaria conduzir o projeto como achasse melhor. Os meses passaram e, sem a presença constante de Alexandre, a creche se consolidou. Luísa mostrou habilidade em lidar com pessoas, organizou eventos comunitários, e o projeto passou a receber doações espontâneas de moradores e empresários locais. Ela ganhava reconhecimento por mérito próprio, o que deixou Alexandre ainda mais orgulhoso. Mas as pressões do mundo empresarial não paravam. O conselho da empresa marcou uma reunião decisiva para discutir o futuro do grupo. Queriam que Alexandre retomasse o comando com força total ou deixasse o cargo. Ele sabia que, se saísse, tudo o que construiu poderia mudar de rumo, talvez até ser vendido. No dia da reunião, o clima era tenso. Homens engravatados, papéis sobre a mesa e olhares impacientes. Alexandre ouviu todas as críticas com calma. Disseram que ele havia perdido o foco, que estava emocionalmente vulnerável, que a imagem de filantropo poderia prejudicar os lucros. Quando todos terminaram, ele se levantou e falou com firmeza. Disse que não se arrependia de nada. Que havia passado boa parte da vida acreditando que o sucesso era medido em cifras, até perceber que o verdadeiro valor estava nas pessoas. Contou sobre as crianças, sobre o projeto, e sobre o quanto aquilo fez entender o sentido da responsabilidade social. A sala ficou em silêncio. Ninguém ousou interromper. Quando terminou, ele anunciou que permaneceria no cargo, mas sob novas diretrizes. A empresa passaria a investir parte dos lucros em ações sociais. O conselho protestou, mas ele deixou claro que era uma decisão final. Nos dias seguintes, a repercussão foi enorme. Parte do mercado reagiu com desconfiança, mas outra parte o aplaudiu. Ele recebeu mensagens de apoio de figuras públicas, professores e comunidades. O gesto, que parecia arriscado, começou a... O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Render frutos. As vendas aumentaram, e a imagem da empresa se fortaleceu. Enquanto isso, na creche, Luísa recebeu uma surpresa. Uma equipe de reportagem apareceu para fazer uma matéria sobre o impacto do projeto nas famílias locais. Ela ficou nervosa, mas falou com naturalidade. A reportagem foi ao ar em rede nacional e comoveu o país. Mostrava mães agradecendo, crianças sorrindo e Luísa falando sobre a importância da empatia. Alexandre assistiu a matéria sozinho, na sala de casa. Sentiu orgulho, mas também algo mais profundo. Percebeu que aquele era o verdadeiro legado que queria deixar. No dia seguinte, foi até a creche sem avisar. Levava um pequeno presente, um quadro com uma foto da equipe e das crianças, com uma frase que dizia tudo começa com um gesto de coragem. Entregou o presente a Luísa, que ficou emocionada. Ela agradeceu e, pela primeira vez, viu no olhar dele não apenas gratidão, mas ternura. A conexão entre os dois crescia, silenciosa e natural. Não era marcada por promessas nem por intenções explícitas, mas por respeito e admiração. Ele a via como símbolo do que havia de mais puro na vida, a coragem de agir por amor. Mas uma nova reviravolta se aproximava. A antiga funcionária da creche, tomada pela inveja, enviou uma denúncia anônima à imprensa alegando que o projeto era fachada para lavar dinheiro da empresa do milionário. A notícia viralizou em questão de horas. Sites e programas de TV começaram a questionar as intenções de Alexandre e de Luísa. Luísa ficou devastada. Chorou ao ver seu nome manchado, e temeu perder tudo o que construiu. Alexandre, ao saber, convocou uma coletiva de imprensa. Enfrentou as câmeras de frente e disse, com voz firme, que o projeto era transparente, aberto a auditorias e que tudo havia sido feito com honestidade. No dia seguinte, uma equipe independente confirmou a veracidade das contas e expôs que a denúncia era falsa.
A mulher responsável acabou se afastando, e o caso se encerrou. O público, comovido pela integridade de Alexandre e Luísa, passou a admirá-los ainda mais. A partir daquele momento, o vínculo entre os dois se fortaleceu de um modo que nenhum dos dois esperava. Ele começou a visitá-la com mais frequência, ajudando em pequenos detalhes, conversando sobre o futuro do projeto e sobre a vida. Luísa, que sempre fora reservada, passou a se abrir mais. Em uma tarde chuvosa, enquanto arrumavam brinquedos no depósito, um silêncio confortável os envolveu. Alexandre olhou para ela e disse que nunca imaginou que alguém como ela mudaria tanto a forma como ele via o mundo. Luísa sorriu e respondeu que, às vezes, a vida só precisa de um gesto simples para colocar tudo no lugar certo. Naquele instante, ele percebeu que algo havia mudado para sempre. O mar, que um dia simbolizou o medo e o desespero, agora parecia representar o renascimento de ambos. Os meses seguintes trouxeram um equilíbrio inesperado para Alexandre. O homem que antes vivia cercado por reuniões, jantares e compromissos de negócios agora se acostumava com o ritmo mais humano da vida. Dividia seus dias entre o trabalho e o tempo na creche, entre contratos e abraços de crianças, entre o silêncio da mansão e o som alegre das risadas que ecoavam no pátio simples do projeto. Mas mesmo com todas as mudanças, algo dentro dele ainda o inquietava. À noite, quando a casa adormecia e o mar refletia o brilho distante da lua, Alexandre se via preso em pensamentos. A imagem de Luísa aparecia como uma lembrança suave e constante. Ela não era apenas a mulher que havia salvado seu filho, mas também a ponte que o reconectou com o sentido da vida. Ele sentia gratidão, sim, mas havia algo além disso, algo que ele tentava evitar admitir até para si mesmo. Numa manhã ensolarada de sábado, ele acordou com o som de Gabriel batendo à porta do quarto. O menino trazia nas mãos um desenho colorido, feito com lápis de cera. No papel, havia duas casas ligadas por uma estrada. De um lado, um homem de terno sorria. Do outro, uma mulher de vestido colorido e duas crianças brincavam juntas. No meio, uma linha azul representava o mar. Gabriel explicou, com entusiasmo, que era um desenho sobre o que mais gostava, o tempo que passava com Clara e a mãe dela. Disse que gostaria que todos morassem mais perto, porque assim poderiam brincar todos os dias. Alexandre ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo uma mistura de ternura e desconforto. A inocência do filho traduzia um desejo que ele mesmo começava a nutrir. Talvez, no fundo, quisesse o mesmo. Mais tarde, foi até a creche levando doações. As crianças o receberam com alegria, e Clara correu até Gabriel assim que o viu. Eles se abraçaram e desapareceram pelo pátio. Alexandre caminhou até o jardim e encontrou Luísa regando as plantas. Ela o cumprimentou com um sorriso sereno, o mesmo sorriso que parecia iluminar o lugar inteiro. Conversaram por alguns minutos, falando sobre a próxima feira beneficente que organizariam. Ele comentou que poderia trazer artistas para uma pequena apresentação e que doaria o palco e o som. Luísa agradeceu, mas deixou claro que queria que o evento fosse simples e comunitário, como sempre foi. Alexandre sorriu e respondeu que confiava no jeito dela de fazer as coisas darem certo. Durante os preparativos, passaram a trabalhar lado a lado com frequência. Trocaram ideias, risadas e confidências. Luísa falava sobre a infância difícil, sobre a luta para criar Clara sozinha, sobre os empregos que teve. Alexandre, por sua vez, falou de sua solidão, das pressões do mundo empresarial e de como o acidente do filho havia sido um divisor de águas. A convivência natural aproximou ainda mais os dois. Certa tarde, depois de horas montando as barracas da feira, a chuva começou de repente. As crianças correram para dentro, rindo, enquanto os dois ficaram abrigados debaixo do toldo. As gotas caíam pesadas, e o cheiro de terra molhada se misturava ao som do riso das crianças. Por um momento, ficaram em silêncio, apenas observando a cena. Foi quando os olhares se cruzaram, e nenhum deles desviou. Luísa foi a primeira a falar, quebrando o silêncio com delicadeza. Disse que não sabia explicar o que estava acontecendo, mas que sentia algo diferente toda vez que o via. Alexandre respirou fundo e respondeu que sentia o mesmo, mas que tinha medo. Medo de estragar o que haviam construído, medo de confundir gratidão com sentimento. A chuva cessou, e os dois voltaram ao trabalho como se nada tivesse acontecido, mas o ar entre eles carregava algo novo. Nos dias que se seguiram, a relação ficou mais próxima, ainda que silenciosa. Alexandre começou a levar Gabriel para almoçar com Luísa e Clara aos domingos,
em um restaurante simples à beira-mar. As crianças brincavam enquanto os adultos conversavam longamente. Era tudo natural, como se aquele fosse o lugar certo para estarem. Mas o destino, que parecia ter finalmente se acalmado, decidiu testar a força deles novamente. Em uma manhã de segunda-feira, Alexandre foi chamado às pressas para uma reunião urgente. Uma das empresas parceiras havia rompido o contrato e exigia uma indenização milionária. O prejuízo poderia comprometer não só a companhia, mas também os projetos sociais. Ele mergulhou de volta na rotina pesada de negociações, viagens e decisões arriscadas. Passou semanas fora, tentando conter o problema. Luísa compreendeu, mas sentiu falta da presença dele. As crianças perguntavam por Gabriel, e Clara sentia falta das brincadeiras de fim de semana. Quando finalmente voltou, Alexandre estava exausto. Tinha o olhar cansado e o semblante abatido. Foi direto à creche, mesmo sem avisar. Ao chegar, encontrou o lugar mais vivo do que nunca. A feira havia sido um sucesso, e Luísa o recebeu com um sorriso cheio de orgulho. Ela contou que, graças às doações e ao envolvimento da comunidade, conseguiram ampliar o espaço e comprar novos brinquedos. Ele ficou emocionado e pediu desculpas por não ter estado presente. Luísa respondeu que não precisava se desculpar, que sabia o quanto ele se esforçava. Enquanto conversavam, Gabriel e Clara apareceram com as mãos sujas de tinta, mostrando um painel colorido que haviam pintado juntos. Era o desenho das duas casas conectadas, o mesmo que o menino havia mostrado ao pai semanas antes. Só que agora, no meio, havia uma frase escrita em letras tremidas: "Família é quem a gente ama." Alexandre ficou parado, sentindo o peito apertar. A simplicidade daquelas palavras o desarmou completamente. Nos dias seguintes, ele refletiu sobre tudo. Percebeu que não poderia mais continuar dividindo sua vida entre dois mundos. Precisava unir o homem de negócios ao homem que aprenderá a amar de novo. Mas antes que pudesse dar um passo maior, algo surpreendeu. Luísa recebeu uma proposta para coordenar um novo projeto educacional em outra cidade. O convite veio de uma fundação reconhecida, impressionada com o sucesso da creche. Era uma oportunidade única, capaz de mudar completamente a vida dela e de Clara. Quando contou a Alexandre, ele ficou em silêncio. Disse que estava feliz por ela, mas a tristeza era evidente. Luísa explicou que ainda não tinha decidido, que precisava pensar com calma. Ele entendeu, mas por dentro sentiu medo de perder, mais uma vez, alguém que dava sentido à sua vida. Nos dias que se seguiram, evitou procurá-la. Dedicou-se ao trabalho, tentando se distrair, mas a ausência dela o consumia. Até Gabriel percebeu. Certa noite, o menino perguntou se ele não iria mais ver Luísa e Clara. Alexandre apenas respondeu que, às vezes, as pessoas precisam seguir caminhos diferentes, mesmo quando querem ficar perto. Mas a vida, mais uma vez, tinha seus próprios planos. Na véspera da decisão de Luísa, a creche organizou uma pequena festa de despedida para agradecer aos voluntários e colaboradores. Alexandre foi convidado, mas quase não compareceu. Chegou tarde, quando a festa já estava quase no fim. Ao entrar, viu Luísa no palco, cercada de crianças, com lágrimas nos olhos. Ela agradecia emocionada por tudo que viveram ali e falava sobre o quanto aquele lugar havia mudado sua vida. Quando o olhar dos dois se encontrou, o tempo pareceu parar. Ele caminhou até ela e, diante de todos, segurou-lhe as mãos. Disse que se ela precisasse ir, ele entenderia, mas que não podia mais esconder o que sentia. Confessou que a admirava, respeitava e amava. O salão ficou em silêncio por alguns segundos até que Luísa, emocionada, respondeu que não precisava ir embora para começar algo novo. Disse que talvez a vida estivesse lhe mostrando que o lar que procurava já estava ali. As crianças começaram a aplaudir, e Clara correu até o pai dela, abraçando as pernas de Alexandre. Gabriel fez o mesmo com Luísa. E naquele abraço confuso e espontâneo, o milionário percebeu que o destino havia finalmente lhe devolvido o que ele nem sabia que tinha perdido. Naquela noite, o mar estava calmo, e a brisa trazia o cheiro suave de esperança. Pela primeira vez em muito tempo, Alexandre sentiu-se completo. As semanas seguintes foram diferentes de tudo que Alexandre já havia vivido. A confissão pública de amor não apenas mudou o rumo da vida de Luísa e Clara, mas também a do próprio milionário. Aquela nova fase não veio com glamour, mas com simplicidade, e talvez fosse isso que tornava tudo tão verdadeiro. Pela primeira vez,
Ele acordava com vontade de ouvir o canto dos pássaros em vez do toque do celular. Tomava café na varanda, com o filho brincando ao lado e o coração leve, como se o peso de anos de solidão tivesse finalmente sido colocado no chão. Luísa, por sua vez, ainda se acostumava à ideia de ter Alexandre por perto de um jeito mais íntimo. A vida lhe ensinara a desconfiar de promessas e a esperar o pior, mas o olhar dele era diferente. Havia verdade no modo como a observava, como se enxergasse nela não apenas uma mulher, mas um refúgio. Mesmo assim, preferia ir devagar. Não queria depender de ninguém, e Alexandre sabia disso. Por isso, respeitava o ritmo dela, ajudava como podia e, acima de tudo, estava presente. O projeto social crescia a olhos vistos. Depois da feira, começaram a surgir voluntários, professores e doadores interessados em expandir as atividades. O nome de Luísa ganhou destaque, e Alexandre fazia questão de ficar nos bastidores, apoiando tudo sem tirar dela o mérito que merecia. Aos poucos, aquele pequeno espaço onde antes só se ouvia o som das crianças se transformava em um centro de oportunidades, um ponto de esperança para toda a comunidade. Certa tarde, enquanto revisavam papéis no escritório improvisado da creche, Luísa contou que estava pensando em abrir uma pequena biblioteca. Disse que sonhava em dar às crianças o que ela mesma não teve: acesso aos livros, às histórias, ao mundo que existe nas páginas. Alexandre ouviu em silêncio, sorrindo. Então perguntou quanto ela precisaria para tornar o sonho real. Luísa hesitou antes de responder. Não queria que ele resolvesse tudo com dinheiro. Disse que faria uma campanha de arrecadação, que queria que as pessoas sentissem que aquele lugar era delas também. Alexandre entendeu. Prometeu que ajudaria de outro modo. Na manhã seguinte, ele apareceu com uma pilha de caixas. Quando Luísa abriu, encontrou centenas de livros infantis, todos doados por escolas parceiras e editoras que ele havia contatado. Não era um cheque, era um gesto. Um gesto que respeitava o sonho dela e, ao mesmo tempo, mostrava o quanto ele acreditava na causa. Luísa sorriu emocionada e disse que ele estava aprendendo a fazer as coisas com o coração, não apenas com o bolso. Ele respondeu que ela havia sido sua melhor professora. A rotina dele se entrelaçou naturalmente. Alexandre levava Gabriel à escola e depois passava na creche para ver como andavam as coisas. Às vezes, ficava por horas ali, ajudando com as crianças, carregando caixas, pintando paredes. O milionário elegante de antes agora andava com as calças manchadas de tinta e o rosto marcado por sorrisos sinceros. As crianças o chamavam de tio Alex, e ele gostava disso. Luísa percebia as mudanças, mas também via sombras que ainda pairavam sobre ele. Às vezes, Alexandre se fechava em silêncio, encarando o horizonte como quem luta contra lembranças. Nesses momentos, ela se aproximava sem dizer nada, apenas ficava ao lado. Ele, por sua vez, se permitia respirar. Era como se a presença dela o fizesse lembrar de que não precisava mais carregar tudo sozinho. Certa noite, depois que Gabriel e Clara adormeceram, Alexandre convidou Luísa para caminhar pela praia. O céu estava limpo, e o som das ondas quebrando criava uma melodia calma. Conversaram sobre o passado, sobre as perdas e os medos. Alexandre confessou que ainda sentia culpa pelo acidente do filho, que acreditava ter sido um castigo por ter se distanciado demais da vida real. Luísa o interrompeu, dizendo que a culpa não traz paz, só aprisiona. Contou que também carregava o peso de decisões antigas, mas que aprendeu a transformar a dor em força. Disse que ele também podia fazer isso, se quisesse. Alexandre a olhou por alguns segundos, e pela primeira vez, agradeceu não com palavras, mas com um abraço demorado que dizia mais do que qualquer promessa. Nos dias seguintes, algo começou a mudar dentro dele. Alexandre retomou o trabalho com um novo olhar. Não queria mais ser apenas um homem de negócios, queria ser um agente de transformação. Começou a reorganizar sua empresa, implantando projetos sociais e dando oportunidades a jovens da periferia. Muitos funcionários se espantaram com as novas ideias, mas ele foi firme. Disse que o lucro não significava nada se não houvesse propósito. E, estranhamente, quanto mais ele se dedicava a ajudar, mais a empresa prosperava. Enquanto isso, Luísa seguia firme com o projeto. A biblioteca ficou pronta, e a inauguração se transformou em um grande evento comunitário. As crianças correram pelos corredores, maravilhadas com os livros novos. Alexandre discursou brevemente, dizendo que aquele espaço era prova de que o amor podia construir mais do que qualquer investimento. Luísa observava, orgulhosa.
Sabia que aquele homem diante dela não era o mesmo que conhecera meses antes. Com o passar dos meses, a convivência se consolidou. Gabriel e Clara se tornaram inseparáveis. Brincavam, estudavam e até planejavam um pequeno teatro para apresentar na escola. Alexandre e Luísa, por sua vez, viviam uma relação serena, sem pressa. Não havia rótulos nem promessas exageradas. Havia presença, cuidado e respeito. E isso bastava. Mas o destino, como sempre, não deixaria que tudo fosse tão simples. Certa manhã, Luísa recebeu uma ligação inesperada. Era de um advogado que dizia representar o antigo patrão dela, um homem que havia falecido há alguns meses. Ele deixará uma pequena herança em seu nome como forma de gratidão pelos anos de dedicação. A notícia a deixou surpresa. O valor não era alto, mas suficiente para comprar uma casa modesta. Quando contou a Alexandre, ele ficou feliz, mas ao mesmo tempo apreensivo. Perguntou se ela pretendia se mudar. Luísa respondeu que ainda não sabia, que talvez fosse bom ter algo próprio, mas que o projeto continuaria sendo parte da vida dela. Naquela noite, Alexandre não conseguiu dormir. O medo da distância voltou a incomodá-lo. Passou horas andando pela varanda, refletindo sobre o que sentia. Não queria ser possessivo, mas também não queria perder o que tinham construído. Então tomou uma decisão. Na manhã seguinte, foi até a creche e encontrou Luísa sozinha, organizando livros. Disse que queria conversar. Sentou-se à frente dela e, com calma, explicou que entendia o desejo dela de ter um lar, mas que talvez aquele lar pudesse ser construído juntos. Disse que não estava falando de conveniência, mas de amor. Contou que, desde que a conheceu, tudo em sua vida ganhou sentido. Que ela o ensinou a ser um homem melhor, e que queria retribuir isso sendo alguém em quem ela pudesse confiar e descansar. Luísa ficou em silêncio. As palavras dele tocaram fundo, mas o medo ainda rondava. Ela explicou que amar novamente era algo que a assustava, que temia se entregar e perder o que levou anos para reconstruir. Alexandre segurou a mão dela e respondeu que o amor não era uma prisão, era um abrigo. Disse que não queria tirá-la de lugar nenhum, apenas caminhar ao lado dela. Aquela conversa marcou um novo começo. Decidiram não apressar nada, mas também não esconder o que sentiam. As pessoas do bairro começaram a perceber. Os vizinhos comentavam sobre como Alexandre, o milionário da cidade, passava as tardes ajudando a pintar paredes e consertar brinquedos. Para ele, nada disso era sacrifício. Era reencontro. Era o preço leve da felicidade verdadeira. Com o tempo, os dois começaram a fazer planos discretos. Falaram sobre ampliar o projeto para outras comunidades, criar uma rede de apoio e até abrir uma fundação. Alexandre se comprometia a investir parte dos lucros da empresa, mas insistia que tudo seria em nome da creche, não dele. Queria que o legado fosse de todos. No aniversário de 1 ano da biblioteca, organizaram uma festa simples. As crianças prepararam apresentações, e Gabriel fez um discurso emocionado dizendo que aquele era o melhor lugar do mundo, porque ali ele tinha uma segunda família. Luísa e Alexandre se entreolharam, e o sorriso deles dizia tudo. Era o tipo de amor que não precisava de declarações, apenas de presença. Ao cair da noite, quando todos já haviam ido embora, Alexandre ficou sozinho observando o pátio vazio. O vento balançava as bandeirinhas coloridas, e o som distante das ondas completava o cenário. Luísa apareceu com 2 xícaras de café e se sentou ao lado dele. Disseram poucas palavras, apenas ficaram ali, apreciando o silêncio confortável de quem não precisa provar mais nada. Ele olhou para ela e disse que aquele era o lar que sempre procurou, mesmo sem saber. Luísa sorriu e respondeu que, às vezes, a vida precisa nos quebrar para que possamos caber no que realmente é nosso. E foi assim, entre o cheiro do café e o som do mar, que os dois compreenderam o que o destino tentava lhes ensinar desde o início, que o verdadeiro amor não nasce do acaso, mas da coragem de recomeçar. A rotina de Alexandre e Luísa seguia tranquila, mas nem tudo era simples. A vida tinha a habilidade de testar até mesmo os corações mais fortes, e agora, com o sucesso do projeto social, novos desafios surgiam. Um dia, Alexandre recebeu um telefonema de um investidor antigo. Ele queria uma reunião imediata para discutir novos contratos e parcerias. O tom da ligação era sério e, pela primeira vez, Alexandre sentiu a pressão de equilibrar a vida pessoal com os negócios. Não podia ignorar o pedido, mas também não queria se afastar do que agora considerava sua prioridade, a creche e as crianças.
Decidiu levar Gabriel junto para mostrar o local onde passavam tantas tardes felizes. Durante a reunião, enquanto explicava os planos de expansão para um bairro mais afastado, Alexandre notou que o menino olhava para as crianças correndo e sorrindo. Ele percebeu que, mais do que negócios, estava moldando um futuro onde seu filho aprenderia valores de generosidade, responsabilidade e solidariedade. Após a reunião, Alexandre sentiu que precisava tomar uma decisão. Poderia aceitar os contratos, aumentando drasticamente os lucros da empresa, mas talvez perderia tempo precioso com a família e a creche. Ou poderia recusar alguns contratos e preservar o equilíbrio que havia conquistado. Ele passou a noite pensando, ouvindo o mar, refletindo sobre o que realmente importava. Enquanto isso, Luísa enfrentava desafios próprios. Uma das voluntárias mais antigas, que não aceitava a aproximação de Alexandre, começou a criticar sua liderança publicamente. Disse que ela dependia do milionário para tudo e que seu sucesso não era mérito próprio. Luísa ficou magoada, mas decidiu usar isso como combustível para mostrar que poderia continuar sozinha, tomando decisões com segurança e competência. Em uma manhã de quinta-feira, ela chamou Alexandre para conversar. Explicou que queria assumir ainda mais responsabilidades, que precisava provar a si mesma que podia liderar sem depender dele. Alexandre concordou, admirando a coragem da mulher que havia salvado seu filho. Combinou que continuaria apoiando, mas sempre deixando claro que a força vinha dela. O tempo passou e os obstáculos começaram a surgir de forma inesperada. A prefeitura da cidade anunciou novas regras para projetos sociais, exigindo documentação, licenças e relatórios detalhados. O processo burocrático ameaçava atrasar a expansão do projeto e gerar frustração entre os voluntários. Luísa sentiu-se pressionada, mas Alexandre usou sua experiência para ajudá-la a navegar pelas exigências legais, mostrando que obstáculos não significavam fim, apenas novas etapas a serem superadas. Uma tarde, enquanto revisavam os papéis no escritório da creche, uma grande reviravolta aconteceu. Um grupo de moradores da vizinhança mais pobre enviou uma carta alegando que a creche estava ocupando um espaço que deveria ser comunitário, sugerindo que o projeto estava excluindo parte da população. Luísa ficou chocada, sentiu-se injustiçada, e Alexandre percebeu que aquela situação poderia gerar uma crise de imagem. Decidiu agir imediatamente. Marcou uma reunião comunitária, convidando líderes de bairro, mães e representantes da prefeitura. Explicou que o projeto era inclusivo e aberto a todos, e ofereceu novas atividades e horários para receber qualquer criança interessada. A conversa foi intensa, mas o esforço de Alexandre e Luísa conseguiu pacificar a comunidade. Eles perceberam que liderança exigia tanto coragem quanto diplomacia, e que, mesmo com boas intenções, conflitos surgiriam naturalmente. No meio desses desafios, Alexandre também enfrentava batalhas internas. Havia noites em que se perguntava se estava fazendo o suficiente, se conseguia equilibrar a pressão dos negócios com o cuidado familiar e o compromisso social. O medo de falhar o atormentava, mas a presença de Luísa e a confiança no trabalho conjunto fortaleciam-no. Ele descobriu que vulnerabilidade não era fraqueza, mas sim uma ponte para criar relações verdadeiras. Enquanto tudo isso acontecia, os laços entre Alexandre, Luísa, Gabriel e Clara se fortaleciam. Eles criavam tradições simples: domingos na praia, tardes de leitura na biblioteca, pequenas viagens à cidade vizinha para eventos culturais. Cada momento era marcado por atenção aos detalhes: o cheiro do mar, o toque da areia, o riso espontâneo das crianças, elementos que antes Alexandre ignorava, mas que agora eram preciosos. Outra grande reviravolta surgiu quando um grande doador, interessado em financiar a expansão do projeto para uma segunda creche, impôs condições rigorosas: a presença de Alexandre como líder central, com supervisão direta em cada decisão. Luísa sentiu-se pressionada, pois acreditava que o projeto deveria crescer com autonomia e não com o nome do milionário à frente. Eles passaram dias discutindo a situação, tentando equilibrar os interesses de todos. Alexandre surpreendeu a todos ao insistir que a creche deveria manter sua essência. Disse que o apoio financeiro viria apenas se Luísa mantivesse total controle da gestão. Esse gesto consolidou ainda mais a confiança entre eles, e o doador aceitou a condição, impressionado com a integridade de Alexandre. A creche pôde expandir, mantendo seus valores originais. No campo pessoal, a relação entre Alexandre e Luísa evoluía de maneira natural. Não havia pressa, mas momentos de proximidade marcavam cada dia, uma mão tocando a outra, um olhar que dizia mais que palavras, o cuidado mútuo nas pequenas tarefas.
Alexandre aprendeu que o amor verdadeiro não exige demonstrações grandiosas, mas a constância e o respeito nas atitudes diárias. Enquanto Gabriel e Clara brincavam no jardim, Alexandre refletia sobre o quanto havia mudado. O medo que antes o paralisava diante das decisões, o distanciamento emocional e a frieza tinham sido substituídos por coragem, empatia e paciência. Ele sabia que ainda haveria obstáculos, mas sentia-se pronto para enfrentá-los. A última grande reviravolta do período aconteceu quando uma antiga amiga de Alexandre, empresária de renome, tentou convencê-lo a voltar à vida de luxo absoluto, com festas, contratos milionários e viagens constantes. Ela disse que o mundo não esperava um empresário altruísta e que, se ele não retomasse o ritmo, perderia sua posição no mercado. Alexandre ouviu atentamente, mas respondeu com firmeza. Disse que não buscava mais apenas sucesso material, que a verdadeira conquista estava em criar algo que mudasse vidas. A amiga partiu desapontada, e Alexandre sentiu que havia finalmente encontrado seu próprio caminho. Com todos esses acontecimentos, a vida dele se ajustava a um novo ritmo. Alexandre passou a dividir seu tempo de forma equilibrada entre os negócios e o projeto social, mantendo presença constante na vida de Gabriel e Clara. Luísa continuava à frente da creche, agora com reconhecimento público e total confiança em suas decisões. O crescimento não vinha sem esforço, mas cada conquista tinha seu custo. Noites sem dormir revisando contratos, negociações tensas com investidores, desafios burocráticos, e o constante medo de decepcionar aqueles que dependiam deles. Cada vitória, no entanto, reforçava a certeza de que estavam no caminho certo. E assim, mês a mês, a história dele se consolidava, mostrando que amor, responsabilidade e coragem não são apenas palavras, mas escolhas diárias. No final daquele período, Alexandre sentou-se novamente à beira-mar, contemplando o horizonte. Gabriel e Clara brincavam na areia, e Luísa os observava sorrindo. O cheiro do oceano, a brisa suave e o som das ondas eram o pano de fundo perfeito. Pela primeira vez, sentiu que a vida lhe devolvera algo que nunca mais permitiria perder. A família que escolheu e a certeza de que o amor pode transformar até o coração mais endurecido. A vida de Alexandre parecia finalmente encontrar um equilíbrio perfeito entre os negócios e a família. O projeto social se consolidava, a creche se expandia e a reputação do milionário transformará-se de forma positiva na cidade. Ele estava mais próximo de Gabriel e Clara, passava tempo com Luísa e finalmente sentia que tinha construído algo que ia além de cifras e contratos. No entanto, a vida sempre tem uma forma de testar o quanto estamos preparados para manter o que conquistamos. Na manhã de um sábado ensolarado, Alexandre acordou cedo e decidiu levar Gabriel para um passeio à cidade. Enquanto caminhavam pela praça central, rodeada de barracas coloridas e vendedores de artesanato local, o menino começou a falar sobre o sonho de ter um espaço próprio para brincar e aprender com os amigos da escola. A inocência do filho trouxe à tona algo que Alexandre ainda não tinha percebido completamente. As crianças não só precisavam do projeto social, mas também do amor e da presença constante dele. Ao chegar à creche, encontrou Luísa coordenando uma nova atividade com as crianças. Ela introduzia jogos educativos e oficinas de arte, sempre mantendo atenção individual para cada uma delas. Alexandre observava silenciosamente, admirando a forma como ela conseguia equilibrar cuidado e disciplina. A conexão entre os dois se aprofundava naturalmente. Eles não precisavam de palavras extravagantes, olhares e gestos pequenos já diziam tudo. Entretanto, nem tudo corria sem contratempos. Um investidor que havia financiado parte da expansão começou a questionar a eficiência do projeto, alegando que os relatórios financeiros não eram claros o suficiente. Alexandre ficou irritado com a tentativa de minar o trabalho de Luísa e, ao mesmo tempo, preocupado em manter a credibilidade do projeto. Sentiu o peso da responsabilidade recair sobre seus ombros mais uma vez. Naquele mesmo dia, ele decidiu agir com firmeza e transparência. Convidou o investidor para visitar a creche, ver os resultados ao vivo e conhecer o impacto real na vida das crianças. Durante a visita, o homem foi cativado pelos relatos das famílias, pela alegria das crianças e pelo compromisso genuíno de Luísa. No final, reconheceu que o projeto tinha mérito real e elogiou Alexandre por sua postura ética. Essa vitória, no entanto, teve um custo. Alexandre precisou passar a semana inteira reorganizando planilhas, documentos e relatórios, sacrificando tempo com Gabriel e até algumas horas de sono. Enquanto isso, Luísa enfrentava uma situação delicada. A antiga funcionária que havia sido invejosa começou a tentar atrapalhar a rotina da creche,
espalhando comentários maliciosos entre alguns pais e voluntários. A tensão chegou ao ponto de afetar o clima interno do projeto. Luísa sentiu-se frustrada e Alexandre percebeu que precisava apoiá-la de maneira firme, mas estratégica. Organizaram uma reunião interna com toda a equipe. Alexandre, com voz firme, destacou que cada gesto e cada decisão eram importantes, mas que qualquer forma de desrespeito não seria tolerada. Luísa complementou, explicando que todos estavam ali pelo bem das crianças, e que só conseguiriam crescer se trabalhassem juntos. A reunião funcionou como um reset emocional. A equipe entendeu que era necessário colaboração e respeito mútuo. Pouco tempo depois, um grande contratempo surgiu. Uma enchente inesperada atingiu parte da cidade, afetando ruas, casas e até a creche. Algumas crianças não puderam comparecer, e Alexandre precisou organizar rapidamente ajuda para as famílias, além de providenciar reparos emergenciais no local. Ele mobilizou amigos, funcionários e voluntários. Luísa se dedicou incansavelmente, ajudando famílias a se deslocarem e garantindo que todas as crianças estivessem seguras. Durante aqueles dias, o relacionamento entre Alexandre e Luísa se fortaleceu ainda mais. Eles passaram a trabalhar lado a lado de forma intensa, dividindo esforços, preocupações e pequenas vitórias. Alexandre percebeu que o amor não se expressava apenas em palavras, mas também em dedicação silenciosa e apoio constante. Após a enchente, a creche ganhou uma nova perspectiva. O impacto positivo da ajuda emergencial trouxe reconhecimento da prefeitura, que decidiu fornecer uma verba temporária para reconstrução e melhorias. Alexandre e Luísa usaram esse recurso para reformar a sala de artes, ampliar o espaço de leitura e instalar uma horta comunitária, onde as crianças aprenderiam a plantar e colher. Em meio a isso, uma nova reviravolta afetou a vida pessoal do milionário. Uma antiga amiga da juventude, que ainda nutria sentimentos por Alexandre, começou a procurá-lo novamente, trazendo presentes e tentando criar situações em que ele se sentisse culpado por sua nova vida. Ela insinuava que ele deveria retomar sua antiga rotina de luxo, que ele estava perdendo tempo com coisas sem valor. Alexandre sentiu a tensão crescer, mas estava firme em suas convicções. Entendeu que a vida que construiu ao lado de Luísa e das crianças era mais valiosa do que qualquer glamour ou prestígio. Em paralelo, Luísa recebeu uma oportunidade para ministrar palestras sobre projetos sociais em outras cidades. Era uma chance única de ampliar a visibilidade do trabalho, mas também implicava passar dias fora, afastada do filho e do projeto. Alexandre apoiou totalmente, garantindo que tudo continuasse funcionando durante a ausência dela. Essa decisão fortaleceu a confiança entre os dois. Eles sabiam que poderiam crescer juntos, mesmo quando a distância momentânea se tornasse necessária. A relação com Gabriel também passou por uma fase de amadurecimento. O menino começou a compreender melhor o impacto positivo de Alexandre e Luísa em sua vida. Ele ajudava nas pequenas tarefas, aprendia sobre solidariedade e desenvolvia habilidades que antes só eram possíveis em ambientes mais estruturados. O vínculo entre pai e filho tornou-se ainda mais forte, construído diariamente através de presença, atenção e amor. Enquanto o tempo passava, a creche ganhou novos voluntários e doações espontâneas. A notícia do impacto do projeto começou a se espalhar em redes sociais e veículos de comunicação locais. Alexandre, mesmo que desconfortável com a exposição, percebeu que sua visibilidade podia ser usada para inspirar outros empresários a investir em causas sociais. Ele começou a organizar pequenos encontros, palestras e workshops, incentivando o engajamento comunitário. Durante esses eventos, uma nova reviravolta aconteceu. Um grupo de jornalistas questionou o projeto, alegando que o sucesso era fruto apenas do capital de Alexandre. Luísa, com firmeza, explicou a importância do trabalho em equipe, das crianças e da comunidade. Alexandre complementou, mostrando dados, resultados e relatos de famílias beneficiadas. A transparência e a autenticidade dos dois calaram os críticos e reforçaram a credibilidade do projeto. Nos dias seguintes, Alexandre percebeu que o sucesso não vinha sem sacrifícios. Passou noites sem dormir, equilibrando decisões empresariais, emergências sociais, responsabilidades familiares. Cada vitória exigia esforço visível, e cada desafio lembrava-o do quão frágil poderia ser o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Mesmo assim, o que antes parecia impossível começou a se consolidar. Alexandre sentia orgulho de tudo que haviam conquistado, mas entendia que havia ainda muito por fazer. A relação com Luísa amadurecia a cada dia, baseada em respeito, parceria e compreensão.
Gabriel e Clara viviam em um ambiente seguro e cheio de afeto. O projeto social tornava-se cada vez mais sólido, impactando vidas e fortalecendo laços na comunidade. Na última noite daquele período, Alexandre caminhou pela praia acompanhado de Luísa. O céu estava estrelado, e o som das ondas parecia embalar seus pensamentos. Conversaram sobre o futuro, sonhos e responsabilidades. Ele disse que nunca imaginou que sua vida poderia ter tanto sentido fora do mundo dos negócios. Ela respondeu que juntos, poderiam construir um caminho cheio de amor, aprendizado e realizações, sem perder a essência de cada um. O mar refletia a luz da lua, o vento soprava suave e as crianças dormiam em suas casas, sonhando com dias melhores. Alexandre sentiu que, finalmente, encontraram um equilíbrio entre o coração e a razão. Não havia pressa, não havia imposições, apenas a certeza de que, passo a passo, estavam construindo algo verdadeiro, duradouro e transformador. O projeto social de Alexandre e Luísa continuava crescendo, tornando-se referência na cidade. A creche agora contava com atividades extracurriculares, aulas de música, teatro, esportes e leitura. As crianças aprendiam valores essenciais e tinham oportunidades que antes pareciam distantes. Gabriel e Clara eram exemplos claros de como a dedicação e o cuidado transformavam vidas. O sucesso, porém, trazia consigo novos desafios, tanto no campo pessoal quanto no profissional. Uma manhã ensolarada, Alexandre acordou cedo e decidiu acompanhar Gabriel até a escola, como fazia frequentemente. Enquanto caminhavam pelas ruas movimentadas do bairro, ele observava a vida cotidiana das pessoas: vendedores ambulantes arrumando suas barracas, crianças correndo pelas calçadas, o cheiro de pão fresco saindo das padarias. Esse contato constante com a realidade da cidade reforçava sua vontade de investir não apenas em negócios, mas também em causas sociais. Ao chegar à creche, encontrou Luísa organizando uma reunião com os voluntários para planejar a ampliação do espaço de leitura. Alexandre percebeu a dedicação da mulher, o cuidado que tinha com cada detalhe e com cada criança. Ele se aproximou, oferecendo ajuda com algumas questões burocráticas. Luísa sorriu, agradecida, e juntos revisaram documentos, listas de doações e cronogramas de atividades. Nos dias que se seguiram, uma reviravolta média ocorreu quando um grupo de pais começou a questionar o cronograma das aulas, alegando que algumas atividades eram redundantes e que os horários atrapalhavam o cotidiano familiar. Alexandre e Luísa decidiram ouvir as críticas de forma construtiva. Realizaram uma reunião aberta, ouviram sugestões e ajustaram o cronograma, mostrando que a participação da comunidade era essencial para o sucesso do projeto. Essa abordagem fortaleceu ainda mais a confiança da população, mas exigiu noites longas de planejamento e ajustes. Enquanto lidavam com os desafios administrativos, o relacionamento entre Alexandre e Luísa também passou por um teste. Algumas semanas antes, uma antiga colega de Alexandre voltou a aparecer, buscando contato e insinuando a possibilidade de uma reconciliação. A presença dela gerou tensão e dúvidas em Alexandre, que precisava esclarecer sentimentos e reafirmar prioridades. Ele conversou com Luísa sobre o assunto, explicando a situação e deixando claro que nada do passado interferiria no presente. Luísa percebeu a sinceridade dele, e juntos, encontraram maneiras de lidar com a situação sem criar conflitos desnecessários. Em paralelo, o trabalho de Alexandre na empresa continuava a exigir sua atenção. Uma grande negociação surgiu, envolvendo a expansão internacional de um de seus negócios. A pressão era enorme, pois erros poderiam gerar prejuízos consideráveis. Ele passou dias analisando contratos, planejando estratégias e consultando especialistas. O esforço era visível e exigia sacrifícios, incluindo noites mal dormidas e momentos de ausência junto à família. Ainda assim, a dedicação trazia resultados. A empresa conseguiu fechar o acordo com sucesso, mantendo a credibilidade no mercado. No campo pessoal, novas oportunidades surgiam. A prefeitura da cidade ofereceu apoio para ampliar o projeto social, proporcionando verba e espaço para construir uma nova ala com salas de aula e oficinas. Luísa e Alexandre precisaram lidar com questões logísticas, burocráticas e de recursos humanos para garantir que o projeto continuasse funcionando sem prejudicar a qualidade do atendimento às crianças. Eles organizaram a equipe, dividiram tarefas e supervisionaram cada etapa, garantindo que todos os detalhes fossem cumpridos. Em meio a essa correria, uma reviravolta pequena trouxe um momento de ternura. Gabriel e Clara, preocupados com o cansaço dos adultos, organizaram um pequeno presente para Alexandre e Luísa, uma caixa de cartas e desenhos feitos pelas crianças,
agradecendo por tudo que faziam. O gesto trouxe lágrimas aos olhos de ambos, reforçando a importância de cada esforço, cada sacrifício, cada noite sem dormir. Era prova concreta de que estavam impactando vidas de forma profunda. A rotina seguia intensa, mas Alexandre começou a perceber sinais de que algo mais precisava mudar em sua vida pessoal. Ele sentia que precisava consolidar a relação com Luísa, formalizar compromissos e mostrar, não apenas em palavras, mas em ações, que ela era prioridade. Uma grande reviravolta emocional surgiu quando Alexandre decidiu propor uma viagem em família. Seria uma oportunidade de estreitar ainda mais os laços, criar memórias e reforçar a sensação de lar. Durante a viagem, os desafios se intensificaram. Chuvas inesperadas e pequenas confusões no transporte exigiram paciência e organização. Alexandre e Luísa precisaram coordenar logística, cuidar das crianças e lidar com imprevistos. A situação testou a capacidade de parceria entre eles, mas também reforçou a confiança mútua. Cada obstáculo superado transformava-se em uma vitória compartilhada. Enquanto exploravam praias e cidades históricas, Alexandre observava Gabriel e Clara brincando, rindo e aprendendo. Percebia como cada momento de dedicação se refletia no crescimento das crianças. As experiências sensoriais, cheiro do mar, vento no rosto, som das ondas, areia entre os dedos, se tornaram parte de lembranças que permaneceriam para sempre na memória deles. De volta à cidade, uma reviravolta grande surgiu quando uma notícia sobre o projeto social chegou aos jornais locais, destacando Alexandre como um milionário que mudou vidas. A exposição trouxe reconhecimento, mas também críticas. Algumas pessoas afirmavam que ele estava buscando fama ou que os resultados não eram sustentáveis. Luísa e Alexandre precisaram lidar com a pressão midiática, explicando detalhadamente como o projeto funcionava, mostrando dados, depoimentos e provas de impacto social. Essa situação exigiu habilidade, paciência e coragem, mas fortaleceu a reputação do projeto. Em paralelo, Luísa recebeu uma proposta de um programa nacional para replicar a metodologia da creche em outras cidades. A oferta era tentadora, mas significava que ela precisaria passar longos períodos afastada. Alexandre apoiou a decisão, oferecendo sua presença e suporte durante a ausência dela. A confiança mútua se tornou ainda mais evidente, mostrando que ambos valorizavam não apenas os objetivos individuais, mas o bem-estar do outro. Nos dias seguintes, o casal enfrentou novos desafios com a expansão da creche. Problemas de infraestrutura surgiram, como vazamentos e pequenas reformas necessárias. Alexandre, utilizando sua experiência administrativa, ajudou a organizar os reparos, mobilizando a equipe e garantindo que o funcionamento das aulas não fosse prejudicado. Cada problema solucionado reforçava a sensação de conquista, mas também exigia esforço físico e emocional. Uma reviravolta média aconteceu quando um grupo de voluntários mais antigos demonstrou insatisfação com as mudanças implementadas. Alexandre e Luísa organizaram uma reunião aberta, ouvindo as reclamações e explicando a necessidade de ajustes. A conversa foi intensa, mas terminou com consenso, demonstrando que diálogo e respeito são fundamentais para manter o equilíbrio em qualquer equipe. Paralelamente, Alexandre começou a dedicar mais tempo a ensinar Gabriel sobre responsabilidades, ética e empatia. Levava-o para visitar a creche, participar de reuniões e até mesmo ajudar em pequenas decisões. O menino começou a perceber que cada ato, por menor que parecesse, tinha impacto na vida das pessoas. Clara, observando de perto, também começou a absorver os valores transmitidos pelo casal. Enquanto enfrentavam essas situações, uma reviravolta pequena trouxe momentos de leveza. Alexandre e Luísa organizaram uma festa surpresa para os voluntários, com comidas típicas, música e apresentações das crianças. O clima de alegria e gratidão fortaleceu os laços entre todos, mostrando que, mesmo em meio aos desafios, pequenas celebrações são essenciais para manter a motivação e a união. Nos meses seguintes, o casal passou a organizar atividades de integração com a comunidade, envolvendo pais, crianças e vizinhos. Eles criaram hortas comunitárias, oficinas de arte, grupos de leitura e atividades culturais. Cada conquista exigia planejamento, trabalho árduo e dedicação, mas reforçava a importância do projeto para toda a cidade. Em uma tarde, Alexandre e Luísa sentaram-se à beira-mar para refletir sobre o caminho percorrido. Conversaram sobre desafios, sacrifícios e vitórias. Perceberam que cada reviravolta, cada obstáculo superado, os aproximava ainda mais, fortalecendo o amor, a confiança e o propósito compartilhado.
Alexandre, olhando para o horizonte, percebeu que, finalmente, tinha encontrado o equilíbrio entre vida pessoal, família e impacto social. O mar refletia o céu dourado do entardecer, e o vento soprava suave, trazendo uma sensação de paz. Gabriel e Clara brincavam à distância, rindo e correndo. Luísa segurava a mão de Alexandre, e naquele momento, ele sentiu que todo esforço, cada sacrifício e cada decisão difícil haviam valido a pena. O lar que construíram não era apenas físico, mas emocional, sólido e cheio de significado. Eles sabiam que desafios ainda surgiriam, mas estavam preparados. O amor, a parceria e a dedicação mútua se tornaram a base de tudo. O sucesso não era apenas financeiro ou social, mas um crescimento constante, conquistado com esforço visível, enfrentando adversidades e celebrando cada pequena vitória. E assim, Alexandre e Luísa continuaram, lado a lado, mostrando que mesmo em um mundo cheio de incertezas, é possível construir algo duradouro, baseado em amor, respeito e propósito. A manhã começou clara e serena. O sol iluminava a cidade com tons dourados, refletindo nas águas da orla e aquecendo as ruas movimentadas. Alexandre acordou mais cedo do que de costume, sentindo uma leve ansiedade, mas também uma estranha sensação de paz. Gabriel já estava desperto, correndo pela sala com Clara nos braços, e Luísa preparava o café da manhã, sorrindo ao ver a harmonia daquela família improvável que, com o tempo, se tornará tão sólida. Aquele dia não era apenas mais um no calendário. Era a inauguração da nova ala da creche, fruto de meses de trabalho árduo, planejamento e colaboração entre a comunidade, Alexandre, Luísa e voluntários dedicados. Cada detalhe fora pensado com cuidado: salas de leitura cheias de livros coloridos, oficinas equipadas com materiais educativos, espaços de recreação seguros e uma horta comunitária para as crianças aprenderem sobre cultivo e alimentação saudável. Enquanto caminhava pela creche, Alexandre observava os rostos das crianças. Cada sorriso era um lembrete do porquê de tanto esforço. Ele sentiu o coração pulsar com intensidade, lembrando-se do acidente que havia mudado sua vida meses atrás. Se não fosse pela coragem de Luísa, Clara e Gabriel talvez não estivessem ali hoje, experimentando um lar construído com amor, dedicação e empatia. Durante os preparativos, pequenas reviravoltas testaram a equipe. Um fornecedor atrasou a entrega de alguns materiais essenciais para a inauguração, ameaçando atrasar a cerimônia. Alexandre não hesitou. Organizou uma solução rápida, redistribuindo tarefas, buscando fornecedores alternativos e até mesmo participando pessoalmente da entrega e montagem dos itens. O esforço foi intenso, mas mostrou às crianças e à equipe que desafios podem ser superados com coragem e determinação. Luísa, por sua vez, lidava com uma situação delicada envolvendo voluntários recém-contratados que não estavam acostumados com a rotina exigente da creche. Alguns demonstravam insegurança, e outros resistência às regras estabelecidas. Com paciência, ela organizou workshops de orientação, explicando a importância de cada tarefa e como o trabalho de cada um impactava positivamente a vida das crianças. Alexandre apoiou-a em todas as decisões, reforçando a parceria que haviam construído. Enquanto isso, Gabriel e Clara ajudavam em pequenos detalhes, aprendendo sobre responsabilidade e colaboração. Gabriel, inspirado pelos ensinamentos de Alexandre, começou a liderar pequenas atividades lúdicas com as crianças menores, mostrando maturidade e empatia. Clara, mesmo jovem, demonstrava cuidado com os amigos, auxiliando na organização de materiais e distribuindo sorrisos que iluminavam o ambiente. O dia avançava e a comunidade começou a chegar para a inauguração. Pais, vizinhos, voluntários e representantes da prefeitura vieram prestigiar o momento. Alexandre permaneceu nos bastidores, observando Luísa conduzir a cerimônia com habilidade e carisma. Ele sentiu uma mistura de orgulho e emoção profunda ao ver como aquela mulher transformará não apenas a vida das crianças, mas de toda a comunidade. Durante o discurso de abertura, Luísa agradeceu a todos os envolvidos, destacando a importância do trabalho em equipe e da colaboração constante. Falou sobre os desafios enfrentados, as noites longas, as dificuldades e também as conquistas. Alexandre, presente, sentiu o orgulho crescer, percebendo que aquela era prova concreta de que esforço, dedicação e amor genuíno produzem resultados duradouros. Ao final da cerimônia, Alexandre se aproximou de Luísa. Ele a olhou nos olhos e disse que aquela não era apenas a inauguração de uma ala, mas o início de uma nova fase em suas vidas. Que o que construíram juntos ia além da creche, do investimento financeiro ou da fama adquirida.
Era um laço que transformava cada dia em aprendizado e cada desafio em oportunidade. Luísa sorriu, sentindo o peso das palavras e a verdade que carregavam. O momento de emoção atingiu seu ápice quando Gabriel subiu ao palco improvisado com uma pequena bandeira que havia feito junto com as crianças. Ele começou a recitar uma mensagem de agradecimento. Obrigado por nos ensinar a sonhar, a brincar e a acreditar que podemos ser melhores. Obrigado por cuidar de nós como uma família. As palavras foram simples, mas carregadas de sentimento. Luísa e Alexandre sentiram lágrimas escorrerem, cientes de que cada esforço havia sido recompensado de forma indescritível. Mais tarde, durante um almoço comunitário, Alexandre tomou a iniciativa de reunir todos os voluntários e representantes da prefeitura para agradecer pessoalmente. Ele reconheceu cada contribuição, desde os pequenos gestos até os grandes investimentos. A gratidão era recíproca, e a sensação de união era palpável. Todos perceberam que o projeto não era apenas de Alexandre ou de Luísa, mas de toda a comunidade, que havia se engajado e acreditado no sonho. Em um momento de pausa, Alexandre e Luísa caminharam até a horta comunitária, onde as crianças plantavam sementes sob supervisão. O cheiro da terra úmida, o calor do sol e o canto dos pássaros criavam um cenário de perfeição tranquila. Ele segurou a mão dela e disse que, mesmo nos momentos mais difíceis, cada desafio enfrentado valerá a pena para chegar àquele instante. Luísa respondeu que o maior presente não era a inauguração, mas o aprendizado de que juntos eram capazes de superar qualquer obstáculo. Nos dias seguintes, a vida continuou com a mesma intensidade equilibrada. Alexandre retomou algumas responsabilidades empresariais, mas sempre mantendo presença constante junto à família e ao projeto social. Luísa assumiu ainda mais protagonismo, mostrando que confiança, autonomia e parceria eram essenciais para o crescimento contínuo. Gabriel e Clara aprendiam diariamente, incorporando valores de solidariedade, empatia e responsabilidade. Uma grande reviravolta emocional aconteceu quando Alexandre recebeu um convite para participar de um evento nacional de empresários sociais. Ele hesitou inicialmente, preocupado em se afastar da família e do projeto. No entanto, Luísa o incentivou, dizendo que ele merecia reconhecimento pelo impacto positivo que vinha gerando. Alexandre decidiu aceitar, mas organizou tudo de forma que o projeto não fosse prejudicado durante sua ausência. A viagem foi uma oportunidade de visibilidade e inspiração, reforçando o propósito de sua jornada. Durante o evento, Alexandre falou sobre a importância de unir negócios e responsabilidade social, inspirando outros empresários a investir em causas que realmente transformam vidas. O discurso foi recebido com entusiasmo, mas ele retornou imediatamente para casa, sentindo que o verdadeiro valor estava na presença diária junto a Luísa, Gabriel, Clara e toda a comunidade da creche. No retorno, uma surpresa aguardava-o. A prefeitura, impressionada com a expansão e os resultados do projeto, ofereceu parceria para criar programas educativos em outras regiões da cidade. Alexandre e Luísa se reuniram para discutir possibilidades, planejando cuidadosamente cada passo. Eles decidiram que cada expansão seria feita com cuidado, preservando a essência do projeto e garantindo que a qualidade do atendimento permanecesse impecável. Enquanto organizavam novos planos, uma reviravolta pequena, porém significativa, trouxe alegria inesperada. Uma antiga voluntária, que havia deixado a creche meses antes por motivos pessoais, voltou para oferecer ajuda. Disse que, inspirada pelo compromisso de Alexandre e Luísa, queria se dedicar novamente ao trabalho comunitário. A retomada da colaboração reforçou a importância de manter relacionamentos e confiança, mostrando que esforços bem-intencionados sempre encontram retorno. Com o passar dos meses, a família vivia momentos de pura felicidade. Alexandre e Luísa encontraram o equilíbrio entre trabalho, família e amor. As crianças cresciam saudáveis, felizes e cheias de sonhos. A creche consolidava-se como referência, inspirando outras iniciativas sociais na região. O impacto positivo se espalhava de forma tangível e duradoura, transformando vidas e fortalecendo a comunidade. Numa tarde tranquila, Alexandre observava Gabriel e Clara brincando na praia, com Luísa ao seu lado. O vento soprava suave, as ondas quebravam ritmadas e o céu tinha cores que pareciam pintadas à mão. Ele sentiu uma gratidão profunda, compreendendo que o verdadeiro significado do sucesso não estava no dinheiro, nas posses ou no prestígio, mas nos laços construídos, na presença constante e no amor genuíno. Luísa segurou a mão dele e disse que aquele era apenas o começo de uma nova vida, cheia de desafios, aprendizados e conquistas.
Alexandre respondeu que, finalmente, havia encontrado seu lugar, seu propósito e a verdadeira felicidade. As crianças riam correndo pela areia, e o futuro parecia cheio de promessas e possibilidades. Naquele momento, tudo fez sentido. Cada obstáculo, cada reviravolta, cada decisão difícil havia levado à construção de um lar sólido, de uma família unida e de uma comunidade transformada. Alexandre, Luísa, Gabriel e Clara estavam prontos para enfrentar o que viesse, juntos, com coragem, amor e determinação. O sol começou a se pôr, tingindo o horizonte com tons quentes. O cheiro do mar, a brisa suave e a alegria das crianças criavam uma sensação de completude. Alexandre olhou para Luísa, e ambos sorriram, sabendo que cada passo, cada sacrifício e cada desafio havia sido necessário para alcançar aquele instante de paz, amor e felicidade plena. A vida, finalmente, se tornava leve, sólida e cheia de sentido. O passado permanecia como lembrança, mas o presente era o lar que sempre buscaram, e o futuro, cheio de promessas, se desenhava como um caminho iluminado, onde cada vitória era compartilhada, cada desafio superado fortalecia os laços e cada gesto de amor era recompensado com alegria verdadeira. Fim. Chegou até o fim? Então escreve bom nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.